uma não aceitação da missão que deve realizar esse passo à frente, produziria apenas um atraso ou uma deslocação topográfica, mas, mais cedo ou mais tarde, o fenômeno se verificaria da mesma forma. Já o afirmamos a propósito das outras revoluções. A nação escolhida será, pois, aquela que, achando-se em condições adequadas, estiver pronta ao oferecimento, será aquela que, mais tarde, quiser aceitar esse oferecimento e também souber pô-lo em prática. Se realizar tudo isso, essa nação terá a glória de ter feito o mundo dar um passo à frente. Depois disso, a ideia, onde quer que tenha nascido, se desligará de seu berço, deixará a sua gloriosa mãe e caminhará pelo mundo, porque pertencerá ao mundo. Já bastante falamos alhures, e não é mister voltar a explicar a natureza desta nova transformação. Pode ser chamada nova civilização do terceiro milênio, ou o advento do reino de Deus. É a demonstração e a prática do Evangelho, o que implica já haver terminado a conquista das duas liberdades menores, a política e a econômica, para alcançar a liberdade que só um ser consciente pode possuir. Esta só pode nascer em base à aplicação do comunismo, entendido como justiça social, tal como foi ditada pelo Evangelho. Esta é a consequência lógica das duas conquistas precedentes. Dissemos acima que a ideia da justiça social já teria conquistado o mundo se fosse lançada com outros sistemas. A nação escolhida, portanto, terá que começar a pô-la em prática e lançá-la, livre do absolutismo e do totalitarismo russo. Só em tais bases de verdadeira justiça social, sem escravidão nem terrorismo, poderá ser iniciada a terceira revolução. Não nos espantemos com esta palavra, que ela também pode aplicar-se à obra de Cristo, que foi a revolução mais pacífica e, no entanto, foi a mais profunda. As armas e a imposição à força atuam no exterior, na superfície, por coação, com resultados efêmeros, porque não penetram a alma, em que está a raiz de toda a nossa atividade. Trata-se aqui, ao contrário, de uma revolução interior, em profundidade, uma revolução do sistema, que leva à adesão espontânea por livre convicção. Assim como o mundo passou da injustiça dos privilégios de classe à justiça das igualdades políticas, como está passando da injustiça da superequação econômica à justiça de uma distribuição mais equitativa dos bens, assim passará da escravidão do trabalho material à libertação dele com a máquina e com a ciência, domínio sobre as forças da natureza, e passará depois da ignorância ao conhecimento, e, enfim, do conhecimento à bondade. Muitos, hoje, praticam o mal sobretudo porque ignoram a grande vantagem para si mesmos, de fazer o bem, ignoram o lado utilitário da retidão em todos os campos. O mundo não conhece ainda hoje a técnica deste novo utilitarismo, e comete erros contínuos, que ele vai pagando. É este caminho de esclarecimento racional, a estrada mestra para chegar à ordem, dada pela retidão, estrada que, em virtude das qualidades racionais estarem mais desenvolvidas, o mundo está hoje mais apto a percorrer. Disto nascerá uma convicção clara, como a de quem tudo viu e verificou, convicção que será muito mais forte e poderosa na ação, do que um ato de fé, às escuras. A fé é uma necessidade da humanidade infantil ainda, mas não poderá mais bastar para satisfazer uma humanidade que se está tornando adulta. O mundo está debatendo-se hoje entre as duas ideias, a justiça social pregada pelo comunismo e a liberdade proclamada pelas democracias. E eis que surge a terceira ideia. Sem saber, as duas precedentes são instrumentos de preparação para esta terceira e, sem querer, estão trabalhando concordemente para seu advento, pois estabelecem as bases de justiça econômica e de liberdade, necessárias para que, sobre elas, possa elevar-se a superior construção da terceira ideia. Esta destilará o que de melhor houver no comunismo e nas democracias e, neste plano mais alto, fundirá as duas ideias, hoje rivais,
libertando-se dos defeitos de ambas. Assim, só a terceira ideia poderá resolver equitativamente os conflitos, vistos até hoje unilateralmente e, por isso, ainda insolúveis. Ela poderá então irmanar os inimigos capital e trabalho, sem que o primeiro explore o segundo, e sem que o segundo explore o primeiro. Assim, ela respeitará as conquistas milenárias da civilização, levando-as mais adiante sem destruí-las, isto é, respeitará a propriedade e a família, a individualidade e sua inteira iniciativa, mas exigirá que tudo seja feito, especialmente em favor dos deserdados, com um princípio superior de retidão, que é o único que pode melhorar as instituições. Seu defeito principal é sempre o mesmo: saber usar isso bem. O que importa é eliminar esse defeito. A culpa não está nas formas, mas na má vontade que as anima. Acreditar que seja possível essa transformação parece loucura, quando olhamos em torno e vemos o homem de hoje. Mas, também há 100 anos, o voo parecia loucura. E o futuro pertence não aos conservadores e repetidores do passado, mas aos pioneiros corajosos, que racionalmente sabem preparar as realizações dos grandes sonhos da humanidade. Que significado teria menos e não seria estúpido e inútil menos esse jogo de nascer, viver e morrer, através de tantos esforços e tanta dor, se não fosse para ascender, evolvendo para o que é o melhor? Até agora, o rei do planeta, vencedor de todas as outras espécies, é ainda um ser meio homem e meio animal, que funciona em grande parte do instinto, como os animais, que ainda não sabe exatamente por que nasce, vive, sofre e morre, e que, não tendo conhecimento exato das leis e do porquê da vida, não sabe agir conscientemente, por convicção, mas apenas por coação, ou por medo, ou por imitação, ou por fé. A conquista desta nova liberdade exige a formação dessa nova consciência, porque de outra forma se tornaria descontrolada a licença, cheia de abusos perigosos. Esta nova liberdade significa que o homem, até agora criança, guiado pela revelação, pelas religiões, leis civis e sanções, e assim, enquadrado forçosamente numa ordem moral e social, já terá agora que caminhar por si mesmo, guiado por sua livre autonomia de julgamento, um guia não mais imposto de fora, mas que conscientemente nasce do seu interior. Para atingir, porém, isto, torna-se indispensável nova consciência, que só pode nascer começando pelo conhecimento. Isto significa uma visão bem clara de todos os problemas, ter resolvido todos os mistérios, conhecer os bastidores espirituais que estão por trás dos fenômenos, descobrir o pensamento da lei que tudo dirige, sentir Deus imanente e conformar-se totalmente à sua vontade. A fase da ordem, imposta com a força, está quase superada. Há de nascer uma ordem livre, filha da convicção de quem tudo compreendeu. Esta é a nova liberdade que temos de conquistar. O mundo está materialmente feito. Torna-se mister fazer o homem, sem o que, não é possível progresso ulterior. Trata-se de um trabalho imenso. A Ásia e a Europa deram seu fruto. Cabe às jovens Américas empreender este novo caminho. As velhas civilizações oferecem seus frutos de milênios de lutas e dores, sem o que nada se cria, para que hoje frutifiquem nas terras virgens, com elementos mais jovens e virgens. A nação que quiser apanhar esta ideia, a terceira ideia, e a fizer sua, será grande na história. Será a nação que quiser transformar em instituições e vida social vivida, os princípios da lei de Deus, não só através da fé, mas claramente explicada e racionalmente demonstrada, até o fim. Para iniciar isso, requer-se um gênero de elite ou classe dirigente, bem diferente da que procuram escolher nas filas do povo os sistemas eleitorais vigentes. Trata-se de uma aristocracia do espírito, em que se encontrem e unam os tipos biológicos que já chegaram ao amadurecimento, e dispersos hoje pelo mundo. Sua tarefa é formar o modelo das novas formas de existência.
Nestas conquistas, a vida lança primeiro para o alto um pequeno grupo selecionado, como antena de exploração, qual primeira tentativa de antecipação da evolução. Este é o primeiro passo da revolução em sua fase manifesta, e sucede à fase subterrânea de incubação. O primeiro grupo dos mais valentes forma corrente nova em que, aos poucos, por imitação, em condições de certos ambientes mais aptos, seguem amarrados depois os pesos mortos das massas. Mas, o impulso dinamizante está antes de tudo na vontade da história, da qual, através dessa aristocracia de novos intérpretes e executores, esse impulso se transmite ao elemento sempre passivo, a matéria inerte das maiorias. Desta vez não será a aristocracia dos privilégios encarregada de criar um tipo mais requintado, nem a aristocracia burguesa do capitalismo encarregada de criar a industrialização e o poder econômico, mas será a aristocracia da inteligência, que compreendeu o tremendo poder do pensamento, a aristocracia da bondade, não somente produto do coração, mas também da mente, que compreendeu o grande rendimento utilitário da retidão na vida individual e coletiva. E, dado que a vida é sempre luta contra algum inimigo que obstaculiza a emancipação, desta vez o inimigo não será mais o próprio semelhante, que vamos agredir, mas a nossa própria natureza animalesca para superá-la e vencê-la. Como se vê, guerra contra ninguém, mas apenas contra as inferiores leis da vida, que ainda sobrevivem no homem, com o fim de sobrepujá-las. A emancipação da animalidade menos eis a nova conquista, ou seja, um requintamento de vida, não só na forma de fidalguia exterior, mas na substância, que é uma atitude psicológica de compreensão para com o próximo, de ordem na vida social, de bondade para com todos os seres. Embora tudo isso possa parecer utopia, não há outro futuro, se quisermos que haja verdadeiro progresso. Esta é a nova ordem do mundo. Só assim poder-se-á alcançar a eliminação de tantos atritos sociais, que custam tantas dores, conseguir novo aperfeiçoamento de relações civis e mais precisa e justa coordenação, em sentido orgânico, para a melhor convivência de todos. Está nas leis da vida esta necessidade de cada vez termos uma coordenação mais perfeita. É fatal que o mundo se avie para a formação de unidades sempre mais vastas e compactas. A luta futura será contra tudo que é antissocial, contra quem quisesse resistir a essas novas formações, que são instinto humano, necessidade da vida, e representam um mais vantajoso e utilitário sistema de rendimento da atividade humana. Mas para alcançar esse grau mais evoluído de bem-estar, em que devem desaparecer todas as opressões e coações, para ter direito a essa muito mais ampla liberdade, é necessário formar-se novo sentido de autodisciplina interior, porque senão a nova liberdade se transformaria em arbítrio e abuso e, ao invés de conseguir-se uma nova ordem, isto constituiria um elemento de desordem. Cada superação de limites traz um afrouxamento de freios, e implica, portanto, a necessidade da formação de uma nova consciência para que sirva de freio à nova liberdade. Trata-se de uma deslocação da função constritiva protetora, que parte da coativa, imposta do exterior e que tem que ser suportada à força, para uma livre, imposta pelo íntimo e aceita porque se lhe compreenderam as vantagens. Deve subsistir sempre uma norma, sem o que a liberdade se tornaria arbitrariedade. Apesar de o homem ansiar mais por esta que por aquela, isto é, compreenda arbítrio, quando fala de liberdade, há a sabedoria da lei que supre a loucura do homem, não lhe concedendo acesso a novas liberdades, enquanto ele não tiver formada a consciência, apta a saber usá-la sem dano para si. E que faria o homem, se não constantes desastres contra si mesmo, se a lei não soubesse tudo por ele e não o guiasse mesmo à força a cada passo? É assim que a história concede novas liberdades aos povos, só em relação à madureza que eles atingiram. Poderiam ter todas as liberdades,
Mas o que estabelece a medida dessas concessões é somente o nível de evolução. Assim, estas são acessíveis apenas por graus, e as revoluções só podem conquistar estavelmente as liberdades que mais tarde os povos poderão usar. As outras, para as quais não se está maduro, mesmo se adquiridas por alguns momentos, são rapidamente perdidas. Sobe-se por isso pouco a pouco. O caso limite desta subida é dado pelo ser ao qual podem ser concedidas todas as liberdades, porque ele conquistou o conhecimento da lei e, portanto, está em grau de compreender o dano que a si mesmo causaria se dela abusasse, e por isso não há mais perigo que abuse. Então, absolutamente livre já, funde-se espontaneamente com o determinismo da lei, e faz a vontade de Deus ser sua vontade. Em outros termos, o ser, chegado novamente à perfeição, supera todo o separativismo, toda a diferença entre si mesmo e a lei, pois o máximo grau de liberdade coincide com o grau de obediência máxima, na ordem perfeita. Este é o ponto final do caminho que vai do caos até Deus. 4. Os tempos são chegados. A salvação do mundo. Digníssimas autoridades, senhoras e senhores, meus amigos, os tempos são chegados, é o tema que vamos desenvolver nesta palestra. Os tempos são chegados. Este, meus amigos, é o tema que me foi apontado por inspiração do alto, desde a primeira das grandes mensagens de sua voz, no Natal de 1931. Embora eu tivesse chegado ao Brasil, na minha primeira visita, em 1951, no meu 65º ano, esta grande terra estava já marcada desde minha mocidade, no meu destino, tanto que a minha tese de formatura em Direito, foi um livro sobre o Brasil. Eu sentia como que uma atração instintiva e irresistível por este país, até que em dezembro de 1952, por fatos imprevisíveis por mim e mais poderosos que minha vontade, milagrosamente vencendo todas as dificuldades, cheguei definitivamente com a família, para trabalhar aqui e dar o melhor fruto da minha vida, até a morte. Para melhor compreender, releiamos juntos alguns trechos da mensagem do Natal de 1931, que nos oferece o tema fundamental e aqui iremos desenvolver. Cada um fica livre de aceitar ou não a origem sobrenatural desta mensagem, mas o fato positivo, fazendo refletir que aí é um poder que não é meu, é que ela, embora eu fosse desconhecido, se espalhou por si mesma pelo mundo menos Europa, Américas do Norte e do Sul, nos países árabes e na Ásia até a Indochina, atingindo 1 milhão de exemplares. Era a noite de Natal de 1931, e eu estava desanimado pelos demasiados sofrimentos, quando, como um relâmpago que me colheu desprevenido, eu, tremendo, escrevi estas palavras. No silêncio da noite santa, escuta-me. Onde lado todo o saber e tuas recordações, põe-te de parte e esquece tudo. Abandona-te à minha voz, inerte, vazio, no nada, no mais completo silêncio do espaço e do tempo. Neste vazio, ouve minha voz que te diz, ergue-te e fala, sou eu. Ponto. Falo hoje a todos os justos da terra e os chamo de todas as partes do mundo, a fim de unificarem suas aspirações e preces no meu blata que se eleve ao céu. Que nenhuma barreira de religião, de nacionalidade ou de raças de vida, porque não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. A divisão está no íntimo da consciência e não no vosso aspecto exterior, visível. Minha palavra é universal. Uma grande transformação se aproxima para a vida do mundo. Ponto. Assim como a última molécula de gelo faz desmoronar o iceberg gigantesco, assim também de uma centelha qualquer surgirá o incêndio. Ponto. A destruição, porém, é necessária. Haverá destruição somente do que é forma, incrustação, cristalização, de tudo que deve desaparecer, para que permaneça apenas ideia, que sintetiza o valor das coisas. Grande mal,
condição de um bem maior. Depois disto, a humanidade, purificada, mais leve, mais selecionada por haver perdido os seus piores elementos, reunir-se-á em torno dos desconhecidos que hoje sofrem e semeiam em silêncio, e retomará, renovada, o caminho da ascensão. Uma nova era começará. Assim falou a primeira mensagem de sua voz, do Natal de 1931. Já expliquei num artigo, Princípios, em 1952, que as religiões têm três fases: a primeira, a mais antiga, e a terrorista, feita por um Deus vingativo, que se faz obedecer inexoravelmente, punindo com a lei de Talião. A segunda, mais recente, é a ético-jurídica, feita de uma codificação de normas da vida. É o evolver da natureza humana inferior, que pode permitir uma manifestação de Deus, fazendo transparecer cada vez mais sua bondade. Somente hoje a maturação pode permitir que, sem o perigo de abusos, antes temíveis, se possa passar à terceira fase, a da compreensão, na qual as religiões são livres e convictas, cada vez mais transformadas, da forma em que lutam os interesses, na substância menos o amor. Hoje se passa da segunda à terceira fase. Penetra-se na fase do amor. Não mais luta entre rivais, mas colaboração de irmãos. Brevemente o mundo se organizará sobre um princípio que não será dado por um imperialismo religioso, isto é, pela vitória de uma religião que, por absolutismo, se impõe a todas as outras. Não é por este caminho que se chegará à unidade, ou seja, a um só rebanho e um só pastor. O único pastor será o Cristo, e o único rebanho será formado por uma humanidade em que as várias religiões não se combatam e não se condenem reciprocamente, ao contrário, se compreendam e coordenem, fazendo dos homens todos, filhos diante de um único Deus, um só Deus, Pai de todos. O mundo materialista de hoje, na realidade vivida, desinteressou-se do Cristo. Repudiar o Evangelho significa não aceitar a lei de um plano biológico mais evoluído, significa recusar-se a progredir e a civilizar-se. Ir contra as leis da vida, querer pará-las no seu caminho de ascensão, significa ser atingido por suas terríveis reações. E esta foi a terrível encruzilhada em que a humanidade quis cair. Cristo não é somente um fato histórico ou fenômeno religioso, é o mais alto acontecimento biológico do planeta, acontecimento perante o qual deverá prestar contas à humanidade, que nunca poderá fugir às leis da vida. Cristo deixou-se sacrificar para nos dar a verdade. Acreditou-se tê-lo destruído, matando-o, tê-lo afastado, negando-o. Mas o Espírito, a verdade e as leis da vida não se podem destruir. Cristo faz parte do fenômeno vida e não pode morrer. Ele está vivo, e sempre vivo estará entre nós, presente e operante como força viva. Ninguém pode parar a sua ação. Cristo ainda está esperando ser tomado a sério depois de 2000 anos. Os santos hoje são poucos, e as multidões seguem outro caminho. E o homem, na sua ignorância, acredita erroneamente que a paciência misericordiosa de Deus seja sua própria vitória. Neste ponto a humanidade se encontra no caminho da descida. A multidão é ignorante e obstinada, e se faz forte pelo número. Tem dela tomado demasiada velocidade na descida, sempre mais difícil se torna retomar o caminho da subida. Agora somos chegados a um ponto que nem mesmo com uma explicação racional apoiada na lógica e na ciência, se poderá obter a verdadeira compreensão. A destruição, então, se faz necessária, visto que aquele que quer parar o progresso da vida, por esta mesma vida será destruído, pois a lei quer que ele avance, e por isso, ela afasta todos os obstáculos. O fenômeno deve de qualquer maneira ser resolvido. As forças progridem e devem de qualquer modo realizar-se. Não há outro caminho que não seja o do aceleramento. Que os maus, como fala o Apocalipse, tornem-se cada vez piores, e os bons cada vez melhores,
de modo que eles sempre mais possam se separar uns dos outros, e a justiça se cumpra. Neste ponto, a solução não mais se pode encontrar voltando para trás, mas somente no choque violento entre as forças do mal e as do bem, pelo fato de que já estamos na guerra, e não podemos chegar ao fim senão como vencedores ou como vencidos. Chegou a hora do grande julgamento, no qual se terá de fazer a prestação de contas. Aqueles que mais dificilmente poderão ser salvos são os astutos, os poderosos, que são os maiores responsáveis, por terem eles nas mãos os meios de direção da riqueza e do poder. Os dirigentes, desorientados, pela falta de uma concepção suficiente para resolver os problemas da vida, percebem esta corrida em direção do abismo, e desejariam descobrir meios práticos de salvação. Infelizmente, porém, no repertório econômico, político e social deles, não existem tais meios para evitar estes golpes. Todo o sistema vigente está errado. Ele se baseia na força. E ninguém pode impedir que quem use da espada, por ela pereça. O nosso mundo somente confia na força, e portanto não pode merecer a intervenção de poderes superiores para sua defesa. Ao contrário, ele os renega com seus atos. E quem não tem senão a força, não pode prescindir dela. Ela guia a destruição porque o choque é inevitável. Ele é uma consequência necessária e fatal do sistema hoje vigente no mundo, que fica assim inexoravelmente preso na sua própria armadilha, sem possibilidade de saída. Tudo isso é consequência do grau de involução no qual o homem atual se acha, porque ainda se encontra no plano semi-animal. Quantas vozes espirituais se levantaram, quantos mártires se sacrificaram, para que o mundo evolvesse. Mas o homem continua pertencendo ao plano biológico do animal. Por isso ele deve aceitar as duras leis deste plano. Mas, desde que, neste ponto, ele já demonstrou não querer evolver, a maioria que pertence a este tipo biológico, poderá ser afastada do planeta, de modo que este possa progredir por intermédio dos poucos evoluídos que pertençam a um plano biológico mais alto. Tudo isso acontece automaticamente. Isto porque a concórdia e a organização são condições dos evoluídos, enquanto que o separatismo, a luta e a desorganização são qualidades dos involuídos. De modo que estes são guiados pela sua própria natureza e sistema, para serem eliminados, exterminando-se uns aos outros. Não é um fato de que o mundo continua se armando, porque não mais acredita nas armas. O que pode acontecer neste mundo assim feito, senão destruição, quando com o sistema vigente de força, os problemas não podem mais ser resolvidos senão pela força, quando nenhum outro modo tenha, para sobreviver, senão se constituindo como os mais fortes, porque é o primeiro sinal de fraqueza de uma das partes, a outra estará pronta ao assalto para destruir. Não é esta a lei de muitos de nossos atos. Hoje o mundo é uma gigantesca corrida de lutadores egoístas, cada um procurando aproveitar o máximo possível do seu próximo. A melhor habilidade nos negócios e na política é, muitas vezes, julgada ser aquela de saber enganar e espoliar o próximo. Os métodos modernos são muitas vezes uma sobrevivência dos antigos modos de pilhagem, de rapinas, da destruição dos fracos. Pois bem, há entretanto, uma lei de progresso, que nos impulsiona para a civilização, o que quer dizer que é preciso acabar com tudo isso, até serem afastados todos aqueles que demonstraram não serem acessíveis a esta forma de vida. E estes seres não estão isolados somente numa nação particular, mas em todas as nações do mundo. Há muitos inocentes e muitos culpados. A culpa está distribuída por toda a parte, de modo que mais ou menos, muitos deverão pagá-la, e o próprio sistema deles os levará a um recíproco choque fatal, para serem destruídos uns pelos outros, sejam vencedores, sejam vencidos. O mundo, na prática, não acredita em Deus. Os fatos é que valem. Faz-se muita questão de ortodoxia de princípios,
mas pouca daquilo que mais importa, isto é, a retidão das obras. O mundo não leva em conta que tem uma lei, e embora conhecendo-a, às vezes esquece que o passado, o presente e o futuro estão fatalmente ligados por todos nós, que assim recolhemos a cada momento as consequências de nossos atos. Assim, o mundo não toma conhecimento de que, com todo o nosso pensamento e todo ato, nós semeamos o nosso futuro de alegria ou de dor. Não toma conhecimento da absoluta fatalidade das consequências, seja de prêmio ou de pagamento. Do mesmo modo, a sociedade humana está toda ligada por uma série de liames, que não são aqueles que os homens julgam ser, somente os das relações jurídicas ou de parentesco físico. Há também uma rede de relações kármicas, de débitos e créditos que nos vinculam uns aos outros, e que são os mais importantes. As proteções jurídicas e as da astúcia e da força ficam na superfície, e não são suficientes para nos defender da fatal reação da lei. O que vale é o efeito das causas que pomos em movimento. Quem indebitamente ganha, também devedor fica, e por conseguinte terá que pagar, e poder legal ou humano algum, poderá impedi-lo. Quem foi injustamente explorado, torna-se credor e fará jus da sua compensação. Quando se constituem relações desta natureza no destino de vários indivíduos, os liames permanecem até que as contas sejam solvidas, entregando a cada um aquilo que for de seu direito. Assim, o vencedor que acreditou ter triunfado, deverá cair aos pés do vencido. Se o homem pudesse compreender uma lei assim tão simples, toda a estrutura social tornar-se-ia diferente. O homem atual muitas vezes acredita ser inteligente quando consegue defraudar a lei de Deus. Mas, como pode acreditar seja possível defraudar as leis da vida? Isso é loucura. Mas, o homem é míope e ignorante. Ele fica satisfeito com o sucesso imediato. E depois? Para a grande maioria isto é uma neblina de mistério. O sucesso imediato deixa-o acreditar ter conseguido enganar o próximo e a lei, entretanto ele somente conseguiu enganar a si mesmo. E olhando para os outros somente por fora, ele acredita não haver justiça no mundo, por ver os maus triunfarem e os justos serem esmagados. Mas, ignora que a vida continua e que não se pode julgar somente pelo breve espaço de uma vida terrena. Depois vemos nascer tantos desventurados e não sabemos por quê. Assim, aquele que acreditou vencer, pelo contrário, perdeu e acreditando enganar o próximo, não enganou senão a si mesmo. Podemos falar assim, não porque nos baseamos sobre a doutrina desta ou daquela escola, mas porque estas conclusões foram obtidas através da observação dos fatos e conduzidas na forma científica positiva, como temos alhures demonstrado. Assim, o homem louco vai criando para si um destino de dor. Ele é o arquiteto do seu próprio futuro. Com a sua avidez, ele cria a sua miséria. Com o seu orgulho, a sua humilhação. Com a sua prepotência, a sua derrota. Trata-se de uma lei de causa e efeito, de continuidade e de equilíbrio, que é confirmada por todas as outras leis que a sustentam, e que são por nós conhecidas no mundo físico e dinâmico. Esta teoria é a que mais concorda com tais leis. Ela poderia renovar o mundo. Hoje o homem está enlouquecido pelo sucesso e faz consistir seu valor na aquisição e no acúmulo da riqueza, sem dar importância aos meios usados. Vencer é o grande sonho, seja de que maneira for, pois o vencedor é sempre admirado. Mas no alto há uma lei de justiça inexorável. Os débitos devem ser pagos. Quem faz o mal receberá. Quem faz o bem, a ele fará jus. Podemos semear livremente, mas depois o fruto será fatalmente nosso. Então, para que serve o triunfo efêmero do mais forte contra o mais fraco? Que ficou de definitivo de todos os triunfos registrados pela história? Tudo serve somente para fazer da terra um inferno, um teatro de guerras, sem paz e segurança para ninguém, bem como para chegar à dor, que é a grande mestra que nos ensina a não errar mais.
Quem esmaga será esmagado. Quem furta para enriquecer, empobrece. Quem faz sofrer o próximo, a este deverá depois pagar a sua dívida com a sua própria dor. É loucura procurar enriquecer e vencer sem critério de justiça. Assim, construímos o nosso próprio destino, de pobreza ou de vencidos, com o qual tudo pagaremos. Deste modo, o mundo segue um método irracional, contraproducente, anti-utilitário. Quem sabe com que desprezo nos julgarão nossos futuros descendentes civilizados. Enriquecer sem dar o valor correspondente do próprio trabalho, significa empobrecer. Num mundo mais inteligente se procuraria o próprio bem-estar ganhando legitimamente, sem endividar-se com o ganho ilegítimo. Ao contrário, dever-se-iam procurar créditos, pagando do seu próprio patrimônio, ao próximo, tornando-se úteis à sociedade. Em cada caso, nunca adquirir sem dar um valor equivalente. Direito de todos a vida, mas a todos o dever do trabalho. Deste, pedir somente a justa recompensa, que é obrigação da parte de quem tem nas mãos o capital e a direção. Este é o verdadeiro fundamento das leis econômicas, e não a luta. E os vencedores, porque são mais fortes e inteligentes, têm o dever de educar e ajudar os mais fracos, e não o direito de esmagá-los e explorá-los. A humanidade deveria compreender que os problemas não podem ser resolvidos com a força ou com a astúcia, mas somente com a justiça. Compreender que o vencedor se endivida perante o vencido, a este devendo pagar o preço do próprio esmagamento que causar. O escravo tornar-se-á, um dia, dono de seu patrão, que por sua vez será seu escravo. Só assim, ambos poderão compreender a lição. No seu ataque contra o cristianismo, Nietzsche, o criador do tipo biológico do super-homem do egoísmo e da prepotência, evoluído ao contrário, isto é, herói da evolução, vê no Sermão da Montanha uma expressão de revolta dos renegados, dos fracos, vencidos, contra o poder vencedor. Assim Nietzsche demonstra nada ter compreendido dos profundos equilíbrios que aquele sermão expressa. O erro está no acreditar que tudo isto seja verdadeiro, só porque assim falou o Cristo, e assim o repete uma religião. É de acreditar, por conseguinte que, lutando contra esta mesma religião, ela e o Cristo possam ser destruídos ao contrário. Tudo isto está escrito na lei da vida, e faz parte de uma ordem universal inviolável, que nós podemos compreender e que devemos admitir não somente pelos caminhos da fé, mas também pelos rumos positivos da razão e da ciência. Os materialistas deveriam compreender, com os meios da sua própria psicologia positiva, esta moral biológica, que faz parte de leis universais de compensação e de equilíbrio. O futuro da evolução biológica, conforme já comentamos alhures, não se pode verificar senão através da espiritualização. Porque, apesar de sua desenvolvida inteligência, eles não compreendem esta moral biológica positiva. É porque o materialismo ateu representa, perante o futuro que pertence ao espírito, o passado evoluído, que resiste ao progresso e no qual sobrevive a animalidade, com os seus instintos, que ensinam a vencer com a força e com a astúcia. Mas quem assim vive, a verdade lhe escapa, e vive nas trevas. Assim, recusando-se a compreender, ele arranca de si mesmo os olhos para não ver, torna-se escravo da ignorância, expondo-se, pois, a duras lições. Deste modo, a humanidade quis fazer por si mesmo um destino de punição, que representa a reação reconstrutiva dos equilíbrios da lei, para corrigir os erros do passado. É por isso que as forças do mal agora estão livres e ativas, porque ele vem a funcionar quando tem que cumprir uma destruição para expurgar. Neste ponto não é mais possível que o conselho e a palavra possam ajudar, porque o homem caiu sob o poder de tais forças inferiores, que devem cumprir sua tarefa de eliminação, para que sejam depois finalmente afastadas. Na atual equação das forças do mundo, a resultante é somente uma: destruição.
É possível introduzir nesta equação novos valores, quantidades, ou forças que modifiquem os resultados. Esta nova força poderia ser a inteligência diretriz de uma grande nação, que tivesse a capacidade de compreender e o poder para atuar. Poderia este novo fato eliminar, ou pelo menos retardar a destruição. Mas, para que a avalanche que está desmoronando possa voltar atrás, retomando novamente o caminho da subida, precisaria uma ideia forte e um mundo singelo, que soubesse acreditar nisso. Ao contrário, a este mundo falta confiança e todos, mais ou menos, percebem a aproximação do perigo, como um destino fatal. Vive-se como aventureiros, pressentindo-se um desastre inevitável. O mundo se agarra desesperadamente aos meios materiais e ao poder das armas. Mas, será verdadeiramente este que trará a destruição? O mundo acumula armas para se defender, mas estas servirão para a sua própria destruição. E nós não temos confiança senão na força, porque todas as crenças enfraqueceram-se. O momento é terrível, porque o homem tem nas mãos um poder de destruição imenso, sem possuir a disciplina moral necessária para fazer disso bom uso. Que poderemos nós esperar do futuro, quando estes poderes são dirigidos por esta psicologia? Poderia Deus fazer um milagre? Mas, os milagres não podem acontecer contra a lógica e a justiça da lei, que é o próprio pensamento de Deus. Quando temos culpas para pagar, precisamos pagá-las. É preciso ter merecido esta ajuda particular que se chama milagre. Mas é certo também que esta ajuda não desce para defender interesses egoísticos. As forças espirituais funcionam, mas somente nas mãos dos santos. Elas não descem para se realizar nos planos mais evoluídos, que as afastam e que ficam abandonados ao poder das próprias forças evoluídas. As duas maiores potências do planeta procuram eliminar-se, uma outra, para atingir o domínio absoluto. Porém, elas se destruirão reciprocamente, e assim far-se-á o expurgo, com uma limpeza de dor, preço da redenção, sem o qual não se pode subir a um plano biológico mais alto, será o choque necessário, sem o qual também a renovação integral não se poderá atingir. No plano onde reina a lei da seleção do mais forte, é impossível evitar o choque entre esses dois mais poderosos do mundo, porque este choque é que resolverá quem é o mais forte, isto é, aquele a quem, conforme a lei vigente da animalidade, pertence a vitória. Não se pode escapar a esta lei, do tipo biológico atual. Mas se este choque, com as armas atômicas modernas, significa a destruição, esta também é inevitável para ambos, os mais poderosos. Mas, isso tanto mais terá que se realizar, por ser este o único meio do expurgo, que é necessário, para que o progresso, que é fatal, possa verificar-se, e uma nova civilização possa surgir, agora que os tempos estão amadurecidos. Não se pode quebrar o encadeamento lógico destes termos sucessivos. Dada a natureza do homem atual, e as suas forças num poder sem precedentes, que neste momento histórico estão nas mãos desse tipo biológico, não podem ser atingidos outros resultados. Não se pode alterar o desenvolvimento de um encadeamento lógico, do mesmo modo que não se pode torcer o de um processo matemático. O momento histórico atual é muito grave. Ele está se tornando cada dia mais grave. Somos chegados à plenitude dos tempos. Pregações foram feitas bastante, avisos foram dados, mas o mundo continuou pelo seu caminho sem prestar ouvidos. Nesta hora, não é mais tempo de palavras e avisos, mas de ação. Precisa-se enfrentar os acontecimentos. Os homens continuam a fazer seus negócios e embora nas palavras digam o contrário, na prática eles dão provas de serem ateus, não importa a qual religião ou fé pertençam. Em todos os grupos a maioria acredita só na força material, nas armas, no poder do dinheiro. Mas logo chegará o tempo no qual armas servirão só para exterminar uns aos outros, ricos e pobres,
senhores e servos, vencedores e vencidos. Tempo chegará no qual ter dinheiro de nada adiantará, porque no desfazimento do conjunto social, acabará toda a confiança em qualquer pessoa e não será possível ficar forte como poder político, porque ninguém obedecerá mais a ninguém. É justo que um mundo bem polido de ideias, mas em substância feito num egoísmo sem limites e de um ateísmo desorganizador, isto é, de individualismo separatista e contra a ordem da lei de Deus, acabe por cair no abismo do caos. Neste ponto isto é fatal. Isto é o efeito de causas que a humanidade livremente estabeleceu nos séculos passados. A liberdade humana não chega ao ponto de modificar a lei e de evadir-se do princípio de causa e efeito, que nos liga às consequências das nossas ações do passado. Assim o homem quis e assim seja. A mensagem de Natal de 1931 assim falou: um grande batismo de dor é necessário, a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio, livremente violado, grande mal, condição de um bem maior. A lei deixa ao homem o livre-arbítrio só quanto necessita para estabelecer as causas, mas não para fugir aos efeitos. A lei faculta-lhe liberdade só neste limite, só para que seja possível um homem experimentar entre a verdade e o erro, para aprender e assim realizar por ele mesmo a sua subida. Mas, esta oscilação do livre-arbítrio está contida nos limites do contingente humano, limites que nunca é permitido transpor. Isto quer dizer que o homem é livre de semear desordem e destruição na sua própria vida, mas não tem o poder de fazê-lo na ordem da lei, que é inviolável. De outro modo, a ignorância e a prepotência humana teriam trazido, há muito tempo, anarquia ao mundo todo. Verifica-se, assim, o fato que, nas grandes linhas da história e da evolução, a lei manda, fatalmente, de modo que o homem tem somente poder limitado e relativo e não pode parar o progresso. Neste caso não é o homem, mas é a lei quem manda, quer, e, por último, acaba por se impor com seu impulso íntimo e tenaz, para que a evolução se cumpra. A lei não pode ser enganada nem parada. Ela permitir infrações momentâneas, atrasos, adiantamentos, mas não falta de cumprimento. O homem que quiser aproveitar-se da própria liberdade para se rebelar contra a lei indefinidamente, será eliminado. Os místicos percebem por intuição, os racionais sabem por intermédio de uma lógica fatal da qual analisam o desenvolvimento, que agora a humanidade está correndo grandes perigos, embora que, por último, a destruição possa ser utilizada para depois melhor se reconstruir mais alto. Ninguém poderá impedir que se cumpra a vontade da lei. Os homens práticos podem gritar que isto é utopia. Mas, aqui operam elementos imponderáveis que eles ignoram. Os homens práticos não compreenderam o atual momento histórico e o que está agora acontecendo. Acreditam que por intermédio do progresso científico e mecânico, eles possam apoderar-se das forças da natureza para escravizá-las aos seus fins. E eles não compreendem que a natureza é muito mais inteligente que o homem, que deve a sua vida a esta sabedoria, que ele possui. E então acontece que, quando o homem faz mau uso dos poderes entregues em suas mãos para que, livremente experimentando, possa evolver, e o faz para atingir somente o seu próprio gozo egoístico, então, aquela inteligência da natureza revolta-se, porque a sua sabedoria quer que a lei não seja violada. E de fato, é exatamente isso que está acontecendo, e somente assim é que podemos explicá-lo. A ciência acabou, assim, por construir com a bomba atômica o meio para destruir a humanidade. Isto vem nos provar que a orientação materialista de nosso tempo nos deu uma ciência errada desde o começo e que, por conseguinte, não podia chegar a outras conclusões. Aquela orientação é o micróbio do egoísmo, que é o câncer do destrucionismo. A vida, vendo que estava sendo traída a sua finalidade mais importante, que há de evolver, revolta-se e destrói tudo o que a impede neste caminho.
O homem deve compreender que ele se acha perante uma inteligência e uma lógica que tem suas leis invioláveis. A natureza não quer o tipo biológico do homem que está engordando no bem-estar, servido pela máquina. A natureza, logo que atinge um bem-estar de sobra, o utiliza para crescer a população de modo que ele produza fruto, não como gozo, mas para dar vida a um número maior de seres. Ou por outro modo, desencadeia guerras e revoluções, para que aquele bem-estar sirva para destruir o velho e construir o novo, evolvendo. A natureza quer que o homem cumpra o trabalho do seu próprio progresso. Por isso, quando ele fizer uso errado dos segredos que arrancou a natureza, esta destrói os frutos de tais descobertas, exterminando a humanidade que as produziu, e infligindo-lhe uma lição tão poderosa, que volte ao caminho certo e não mais deseje iniciar novamente semelhantes aventuras. Assim se explica como a ciência moderna, pela razão de que ela foi posta a serviço do egoísmo, que tudo quer explorar para seu gozo e sem mais altos fins espirituais e morais, chegou a produzir, como resultado, somente o fruto da destruição. Isto nos deixa claro que, para a vida, são da maior importância os valores morais. Descuidar deles significa errar nos seus pontos mais fundamentais e ter, por isso, depois, que pagar até o último ceitil. Acontece, assim, que a vida se revolta e procura, com a sua sabedoria, destruir o que se desenvolve negativamente, no sentido retrógrado aos valores do espírito, como ao estabelecer-se um bem-estar material a cargo da evolução, que na nossa fase, primeiro deve ser espiritual. Então, a sabedoria da vida, para nosso bem, nos impede o passo e nos para no caminho errado. Aqui, a natureza opera como nas doenças físicas, procura isolar, circunscrevendo a zona infectada e, se não consegue, destrói o doente para que ele recomece a vida no outro organismo. Entretanto, ainda antes de chegar a estas últimas consequências, o homem já se arrisca a ser dominado pela máquina. Ele corre o perigo de que este novo ser, criado por suas próprias mãos, tome predomínio sobre ele, não como simples simbiose de conviventes, mas a máquina como dona e o homem como seu criado. Isto porque o homem quer fazer dela somente um meio a serviço da própria preguiça, abdicando ao mando diretor do ser espiritual superior. A diferença parece sutil, mas é profunda. O homem quer ser dono da máquina. Mas o dono não deve ser o eu inferior, material, egoísta, involuído do homem, mas sim o seu espírito, para atingir fins espirituais superiores. Diferença cheia de consequências, porque, se não fizermos assim, o instrumento máquina, em lugar de criado, revoltar-se-á contra seu dono que o criou, e que não sabe dominá-lo para os fins a que se destinou e que a vida exige. A máquina acabará assim, por escravizar a ela mesma o dono que abdicou seus poderes de direção. E que acontece quando numa casa o chefe não dirige mais e então aparece o criado para substituí-lo nas funções diretivas? Dá-se uma degradação, um retrocesso até o inferior plano evolutivo do criado, que assim nivela tudo na própria inferioridade. Esta é uma lei da vida, isto é, que quando quem está mais no alto se enfraquece, os inferiores surgem para mandar. Então, como o criado torna-se patrão e este criado daquele, assim o instrumento torna-se diretor e este o seu instrumento. Se o homem não souber reagir, dominando espiritualmente os seus novos poderes, ele ficará preso às suas novas exigências mecânicas e, tanto mais ele se deixe prender, tanto menos será para ele possível desprender-se e voltar a ser o senhor. A máquina é uma criatura que parece viva, mas que é cega e, com a mesma indiferença, tanto nos protege a vida como pode nos dar a morte. Repete ela e multiplica o impulso recebido pela vontade e inteligência do homem, mas nada a inicia por si própria. Nada possui da consciência espiritual do homem, é amoral e pode fazer indiferentemente o bem ou o mal, conforme o impulso que o homem lhe der. A máquina sozinha não sabe manter-se viva, não tem assimilação ou recâmbio,
mas somente a autonomia que lhe foi dada pelo impulso recebido e, esgotado este, ela para. Quando pelo funcionamento ela restitui todo o alento animador que recebeu do homem, volta a ser o que ela era antes, matéria morta, inerte. A máquina não evolve. Se bem dirigida, ela pode representar uma ajuda à evolução humana, se mal dirigida pode ser um empecilho. A máquina não é vida e não acende sozinha. Ela é só um espelho da inteligência do homem que lhe deu a vida. Ele pode fazê-la funcionar em harmonia com a ordem universal e, então, a vida sustentará. Mas o homem, que é livre, poderá fazê-la funcionar também contra esta ordem e então a vida destruirá a máquina. No primeiro caso temos muitos instrumentos úteis, o carro, o avião, o rádio, etc. No segundo, temos as máquinas de guerra e em primeiro plano, a bomba de hidrogênio. A conclusão destas afirmações é que, pela sua própria natureza, a nossa civilização mecânica sempre mais propende para a supressão dos valores morais que, ao contrário, deveriam ser os dirigentes, e tende a regredir por conseguinte, à autodestruição, porque a vida elimina tudo o que opera contra ela. Eis como se explica que numa hora assim apocalíptica, presenciemos a uma fatal derrocada espiritual e moral, neste terreno das funções diretivas. Eis porque, hoje, a humanidade mostra uma tão grande inconsciência. Perante tão terríveis perspectivas, o homem prefere continuar com seus ridículos e velhos jogos, aturdir-se nos gozos para esquecer, amontoar dinheiro, tornar-se politicamente poderoso, fabricar armas. Velhos expedientes que não salvaram a humanidade, que não impediram o desencadeamento da tempestade nas horas trágicas das grandes voltas da história. Tudo será inútil. Ficará somente uma defesa, ser conforme a lei, isto é, ser justo. Isto porque, como fala a citada mensagem, não está longe o dia em que somente uma será a divisão entre os homens, justos e injustos. Agora, no plano universal, exposto neste quadro, deve aplicar-se a nossa ação positiva neste nosso tempo. Entramos no terreno prático. A maioria humana, até na substância, está misturada com uma minoria de crentes. Aparentemente, entretanto, os homens estão agrupados de outro modo, isto é, por religiões, seitas, crenças, fés etc. Em nosso mundo, repara-se muito nestas distinções exteriores, porque elas encerram interesses humanos e pouco se dá atenção à sobredita distinção de substância, isto é, em serem justos ou não. A muitos interessa declarar-se membros de um dado grupo, porque aí acham defesa e vantagens. A poucos interessa conhecer a verdade e vivê-la honestamente. Acontece, entretanto, que cada grupo está ocupado em lutar contra o grupo vizinho, sob a bandeira de uma sua verdade particular, sem interessar-se por ela em si mesma, mas somente como meio de luta para obter vantagem da própria supremacia terrena. Assim, poucos preocupam-se com a outra distinção, de substância e não de forma, isto é, não de grupo, mas de justiça e retidão. O erro está em cuidar do menos importante, sem olhar para o que é o mais urgente e necessário. As leis da vida que toleram este erro desde séculos, na atual volta histórica, exigem que ele seja corrigido, impondo o triunfo dos valores substanciais. É assim que a hora histórica chegou e os tempos estão amadurecidos, porque o limite de suportação, permitido pela elasticidade da lei, foi superado. Eis então que no momento em que o cataclismo apocalíptico está pronto para desencadear-se sobre o mundo, poucos pensam substancialmente em defender-se, ou, pelo menos, fazem isso de uma maneira leviana e em vão. Amontoar riquezas, poderes, armas, será inútil, nada adiantará. E poucos pensam, em nosso mundo que está para ruir, que a única maneira para salvar-se é ser honesto. E a punição é a sua justiça, porque isto foi merecido,
Está exatamente na incapacidade de compreender que este é o único caminho para a salvação. Esta incapacidade de chegar, justamente, porque aqueles que não o merecem não devem ser salvos. Que se pode fazer então? Dirigir-se a esta ou aquela religião ou grupo, é inútil. Aqui não se trata